Veja bem, nós, antes de vir para o Mato Grosso, nós morávamos em Douradina, no Paraná. E lá, bastante jovem ainda, nós começamos a praticar o futebol de salão. Aí o Dalto, junto com os amigos, se reunimos, construímos uma quadra e jogava campo, ainda bastante jovem. Nós tínhamos lá o juvenil e eu jogava no time da cidade também, no SERD, Sociedade Esportiva Recreativa Douradinense. E aí viemos embora para Sinop, em 79. Chegamos aqui e se deparamos com o Pepininho. Os campos bem piores do que nós tínhamos lá no Paraná, que lá os campos já tinham a grama. E aqui era tudo nos peladão. Para você ter uma ideia, na Vera nós jogávamos no aeroporto. O time praticamente tinha que jogar enfileirado, porque era 30 por 200 de comprimento o campo. Então era... Aí chegamos aqui e começamos a fazer amizade através do futebol. Aí começamos a jogar futebol de salão, fizemos uma equipe, que era a equipe da Bruno Martini. Primeiro Sinodroga, que era a farmácia do meu irmão, depois da Bruno Martini. E daí começamos a movimentar o futebol de salão. Aí veio a Pimadel, fez um time forte, o Grepan tinha um time forte, o Dermate tinha um time muito forte. Isso em 86 nós fizemos uma junção desses três times, disputamos o campeonato estadual, onde nós fomos campeão estadual de futebol de salão jogando ali no Benedito Santiago. Depois disso nós fomos disputar um brasileiro no Rio de Janeiro. E eu sempre gostei do futebol, sempre jogava e jogava campo. Aí, para minha infelicidade, chegou em Sinop o Galo, chegou o Juni, que eram melhores goleiros do que o Dalto, e o Dalto foi ficando para trás. Eu era só, jogava nos cascudos, mas acompanhava o Sinop Futebol Clube, sempre com o seu Massami, uma pessoa fantástica. Uma pessoa que eu sempre admirei e admiro até hoje, o seu Massami Uriu, uma lenda para o esporte Sinop. Bem como o Perdigão, também era outra lenda para o esporte Sinop, que fazia com que nós tínhamos a melhor fanfarra do Brasil, nós tínhamos time de basquete, nós tínhamos time de handebol, nós tínhamos várias equipes participando de campeonatos no Brasil inteiro, no estado inteiro. E isso foi simplesmente, com o passar do tempo, foi desaparecendo do município por falta de incentivo. Para vocês terem uma ideia, o último ginásio de esporte construído em Sinop foi o Pazinha, feito pelo Adenir. E de lá para cá nós temos só as quadras poliesportivas construídas no ginásio de esporte, mas nem mais um campeonato. Nós não podemos disputar o campeonato estadual de futebol de salão porque o nosso ginásio não oferece condição. Se chover tem que parar o jogo porque cai muita água lá dentro. Então precisa ter um investimento muito forte. Eu gosto do esporte, sou palmeirense de coração desde o início. Adoro, meus filhos são palmeirenses, meus netos são palmeirenses. Isso vem de infância, é uma coisa fantástica. Eu acho que participar do esporte em todas as modalidades, eu acho que faz com que a criança, o jovem, tenha uma ocupação. Eu acho que isso teria que ser uma preocupação muito forte do gestor público na área de educação, fazer piscina nas escolas para que a criançada possa nadar, pista de atletismo. Isso faz com que as crianças se ocupem e tenham, sem sombra de dúvida, uma vida melhor, uma infância mais alegre e tenha um aprendizado escolar muito melhor. Para ser sincero, era futebol e que eu falo para você, tinha o basquete, tinha o handebol, mas nós participávamos do futebol, futsal e futebol. E as diversões, fora isso, nós tínhamos a prainha. A prainha era um local para ir os finais de semana, mas era bastante perigoso, muita gente perdeu a vida naquela prainha, mas era os locais que nós tínhamos em Sinop de diversão, era prainha, depois o Rio Preto e as quadras de futebol, e tinha futebol ao redor da cidade, nas comunidades, na comunidade Roberta, Bela Vista, Nossa Senhora Aparecida, tantas outras, São Roque, que eu não me lembro de todas, mas todas elas tinham os torneios no final de semana e a gente ia para lá no domingo de manhã e jogava futebol o dia inteiro e tomava cerveja, e comia carne e fazia amizade. Era assim que nós se divertíamos aqui em Sinop no início, e além disso, o Telespires, que nós oferecia um rio com fartura muito grande de peixe. Quem gostava de pescar, como eu gosto até hoje, ia para o rio pescar também aos finais de semana, quando dava certo. E não tinha tanta maldade, né? Hoje a juventude, na nossa época, nós não tínhamos maldade. O que o jovem ia? Ia para se divertir. Hoje tem muita gente que vai nos locais de festa, de quermesse, para brigar, para fazer bagunça. Isso na nossa época não existia.
Eu sempre fui goleiro, jogava, gostava de jogar no gol. Por isso que eu falei para você, quando chegou aqui o Galo e o Juni, aí foi a era do Dalton embora, porque eles eram realmente melhores do que eu, e eu tenho que render a homenagem a essas duas pessoas maravilhosas com quem eu vivi. O Juni foi embora para Cáceres e o Galo até hoje, meu amigo, meu irmão, posso dizer assim, está aqui em Sinop ainda. O Rogério Ceni não foi o Dalton que descobriu. O Rogério Ceni e o Dalton participavam do Sinop Futebol Clube na diretoria, depois de ser presidente, e o Rogério foi o Nilo Neves, era o treinador do Sinop Futebol Clube e trouxe o Rogério para o futebol. Então foi o Nilo Neves que trouxe ele. A história do Rogério, ele veio para colaborar e nós tínhamos contratado 2 goleiros. Aí nós fomos jogar em Cuiabá, um se machucou. Aí o Rogério tinha que ir para ficar na reserva em Cáceres, chegou em Cáceres, acabou se machucando o segundo goleiro também. Ele entrou no jogo, pegou um pênalti e nunca mais saiu, foi goleiro titular daí e nós fomos campeão naquele ano e dali ele já foi embora para São Paulo. O Sinop Futebol Clube levava o nome da cidade para todo o Brasil, né? Nós tínhamos jogadores aqui fantásticos, como foi o caso do Marcelinho, que hoje já nos deixou, mas Vanderlei. Nós tínhamos grandes jogadores, Júlio César, Vivaldo Lopes, enfim, Edmundo. Nós tínhamos grandes jogadores aqui da cidade. E aí com a vinda do Sinop Futebol Clube, melhorou isso em muito. Então nós fizemos, hoje nós temos jogador, o que precisa mais é movimentar a cidade para que essa juventude tenha uma oportunidade de ir embora. Nós temos jogadores em grandes clubes do futebol brasileiro. Nós temos jogadores de Sinop no São Paulo, que eu me lembre agora, mas tem em outros grandes clubes jogadores fabricados, feitos aqui em Sinop. Falta incentivo e competição. As pessoas têm que competir. Se não competir, você está só treinar e as competição. Quando chega na hora de competir, não tem dinheiro. Você pega criança pedindo, por favor, vendendo rifa de bolo, vendendo rifa de pizza, para arrumar um dinheirinho para o time dele jogar bola em Sorriso, e jogar bola em Vera ou Cláudia, ou enfim, ir até Cuiabá. Isso é uma vergonha para o município, é uma vergonha para uma cidade do porte de Sinop, não dizer que não tenha um investimento nessa área esportiva. Sinop deveria jogar 4 ginásios de esportes, um cada canto da cidade, um norte, um sul, um leste, um oeste, e no centro da cidade, mais no centralizado, um grande ginásio de esporte. Você fazer as competições regionais, campeonatos que envolvem toda a região norte, fazer campeonatos que envolvem toda a cidade. Isso eu não estou falando só de futebol, eu falo de basquete, de handebol, enfim, de todas as modalidades, de vôlei. Meu filho tem 19 anos e ele pratica esses jogos virtuais e a gente vê que tem vários campeonatos a nível nacional e nós não temos, eu acho que nenhum incentivo nesse aspecto aqui em Sinop ainda. Enfim, prática do atletismo, nós temos que ter essas competições para nós promover e fazer com que Sinop seja representável a nível nacional, em todos os aspectos.